Aleluia! Quem está feliz aqui com Jesus? Ele tem sido bom, o tempo todo Ele é bom. Como é bom estar na presença do Pai, mais uma vez, não tem preço, mas vale um dia na casa do Pai do que 1000 em outros lugares. Aleluia, que bom que você está aqui essa noite. Fala para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio essa noite aqui. Eu não sei se nós temos alguém nos visitando pela primeira vez. Será que é a sua primeira vez aqui na Catedral? Eu queria que você levantasse a sua mão. Nós queremos te conhecer. Temos uma pessoa lá atrás. Será que vocês podem cumprimentá-la? Temos mais alguém aqui desse lado? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esse é um lugar para pertencer, uma família nova que Deus tem colocado, plantado nessa cidade, nessa geração, e você pode e faz parte disso. Então sejam bem-vindos essa noite em nome de Jesus. Agradecer aos nossos pastores, obrigado ao nosso pastor Jackson, pastora Kemi, por tudo que tem semeado em nossas vidas, acreditando em nós, pastor Paulo, pastora Marta. É um prazer caminhar com vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E todos os pastores, amigos, e essa casa maravilhosa que Deus tem me dado como presente. Aleluia. Eu quero ler um versículo com vocês, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Vamos lá, Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para que o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual que é essa versão aí? É NVI? Dá para mudar a versão para a gente, por favor? Eu não sei se é a NVI que está aí. Tem uma versão que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos orar. Jesus, nós estamos diante da tua santa e bendita palavra, Senhor. Que essa noite possa ser uma noite de ativação em nossas vidas, uma noite de mudança em nossas vidas. Que nós possamos entender, Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Do mesmo jeito, Pai, que o Senhor ministrou ao meu coração, eu te peço, ministra, Senhor, no coração de cada um que está aqui essa noite, Pai. E que a Tua palavra possa tocar o mais profundo, Senhor, do íntimo do coração de cada um, Deus. Para que nós possamos ser tocados, impactados e transformados pela Tua santa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o tema da mensagem é a escada para o sucesso e a escada para o propósito. Para falar um pouco desse tema, eu quero contar um pouco a história de Saul. Todos vocês já são familiarizados com essa história. Porém, Saul, ele foi uma pessoa escolhida por Deus. Naquele tempo, não existia reis em Israel. O profeta Samuel, que dava as ordens, que profetizava debaixo da direção de Deus. Mas o povo pede um rei. O povo pede ao Senhor que eles sejam guiados por um rei. Então Deus levanta Saul. Saul tinha tudo para viver o seu propósito na terra. Saul tinha tudo para ser um homem segundo o coração de Deus. E eu imagino que quando ele começou essa caminhada, essa subida na escada, eu imagino que ele começou com um propósito, querendo fazer as coisas certas. Porém, no meio do caminho, ele descobre que tudo gera em volta dele. Aliás, ele é o rei de Israel. Ele dá ordem, ele sela decreto, ele tira decreto, ele dá ordem, ele
tira as ordens. O povo adorava Saul como rei. Porém, no meio do caminho, ele olha para tudo isso, dentre poder, dinheiro, fama, aplausos, e ele então decide tomar as suas próprias decisões. Ele decide seguir na maioria das vezes, a sua própria decisão. Saul, ele deixa ser levado pelo poder, pela vaidade, pela fama. Talvez na caminhada de Saul, ele começou bem, ele disse, não, esse é o meu propósito, essa é a escada do meu propósito que eu quero subir, eu quero chegar e finalizar a minha carreira da maneira correta. Porém, as distrações, porém, a fama, o orgulho, fez com que ele mudasse o pensamento. Fez com que ele caísse, então, dessa escada. E no nosso dia a dia, aplicando isso para os nossos dias, nós somos assim. Muitas pessoas saem do Brasil com o propósito, não, eu vou para a Inglaterra, eu vou para o Reino Unido. Com o propósito, com o chamado, chega lá, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus. Quando chega na imigração, a gente está orando, a gente está intercedendo. Irmão, quando eu saí do Brasil, eu me converti, eu tinha 12 anos de idade. Na verdade, eu me batizei, eu tinha 12 anos de idade. Porém, eu saí, eu nunca mais me congreguei em nenhuma igreja. Mas quando eu saí do Brasil, eu peguei um terço, pequenininho, coloquei no bolso e falei, eu vou passar naquela imigração. E muitas vezes a gente faz assim, a gente vem orando, clamando, Senhor me ajuda, Jesus me ajuda, com que eles nem olham para mim, só carimba e eu entro. E a maioria das vezes isso acontece, nós entramos, mas muitas pessoas deixam Jesus preso lá na imigração. Esquece o propósito a qual foi chamado, esquece a promessa que fez ao Senhor Jesus. Não, quando eu chegar lá eu vou endireitar. Aí chega na Inglaterra, muitas pessoas no Brasil acham que, eu já ouvi esse ditado, que os brasileiros aqui varrem dinheiro no chão. Chega no aeroporto e já tem dinheiro e já começa a pegar e colocar no bolso. Irmão, não é assim. Não é assim. Eu até esqueci onde eu estava. Porém, muitas vezes nós somos assim igual Saul. Nós esquecemos a promessa que nós fizemos, nós esquecemos o propósito que Deus tem para nós esquecemos quem nos levantou, quem nos chamou, quem nos trouxe para Londres, quem nos trouxe para o Reino Unido, quem nos deu um documento. Porque eu tenho certeza que muitos aqui nem tinham direito de documento. E assim é o meu caso, eu nem tinha direito, e Deus foi e me deu uma cidadania. E eu quero profetizar essa noite aqui. Se caso você não tem ainda a sua documentação, eu profetizo cidadania liberada sobre a sua vida, vistos liberados sobre a sua vida. Você vai entrar, você vai sair, você vai viajar esse mundo fazendo a vontade do Pai, porque Ele nos chamou para ser cabeça e não cauda. Eu profetizo sobre a catedral essa noite. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Nós vamos viver o propósito de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Saul, ele comete 3 erros gigantescos. Primeiro o erro de Saul, ele oferece sacrifícios sem autorização. Os irmãos sabem, naquela época, somente os sacerdotes poderiam fazer sacrifícios. Saul, sem autorização, ele foi fazer sacrifícios a Deus. Porém, Deus não pediu sacrifício de Saul. Deus pediu obediência. E muitas vezes nós estamos querendo sacrificar tantas coisas, irmão. E o que está faltando na nossa vida é obediência.
obediência daquilo que Ele nos chamou para fazer, obediência daquilo que Ele nos chamou, onde Ele quer que nós estejamos, obediência. Olha o que o profeta Samuel disse para Saul, em 1 Samuel 13:13. 1 Samuel 13:13. O profeta Samuel ficou muito bravo. Ele disse: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Eu fico imaginando qual é a tonalidade que o profeta Samuel mencionou, disse isso para Saul. Ele estava completamente bravo, com uma tonalidade de voz bem forte. Porque, irmão, Saul foi levantado como rei, e no meio do caminho ele desobedece. Segundo o erro de Saul, Deus disse para que eles atacassem aquele reinado e matassem todos os amalequitas. E Saul poupa o rei. Saul poupa os animais. Ele separa o melhor gado para levar para Israel. E ainda diz que o gado seria para sacrifício a Deus. Saul queria maquiar a desobediência dele com um ato que ele iria fazer a Deus, com aquilo que ele estava levando. Mas, novamente, Deus não quer sacrifício, Deus pede obediência. Em um certo ponto da vida de Saul, ele estava tão desesperado, que ele procura uma média, uma mulher que ia então falar com os mortos, porque nessa época o profeta Samuel já tinha morrido. E como ele não ouvia mais a voz de Deus, como ele não sabia mais o que fazer, e ele precisava de uma instrução de Deus, ele vai até essa média e diz que queria e precisava de uma instrução do profeta Samuel. Olha o que leva à desobediência. Ele tinha, e ele ouvia, recebia as instruções daquele que fez os céus, daquele que fez a terra, e de repente ele se pega pedindo ajuda aos demônios. Aqui Deus já está em silêncio, já não está mais respondendo Saul. Como o profeta disse, se você tivesse sido obediente, Deus ia manter o seu reinado para sempre. Sabe, muitas vezes nós procuramos ouvir a voz de Deus em lugares errados. Nós procuramos ouvir a voz de Deus em vídeos. Nós procuramos ouvir a voz de Deus em profetas que vêm e vai para outros lugares, e muitas pessoas estão seguindo. Não, eu quero que fala comigo, eu quero que fala comigo. Ou pega o telefone e liga, o que Deus tem para falar comigo? Irmão, será que nós já abrimos a Bíblia para ver o que Deus tem para falar com a gente? Não são as pessoas que falam aquilo que Deus tem para nós, é Ele que fala o que Ele tem para nós. Se Ele quiser usar um profeta, amém, Ele vai usar um profeta. Se Ele quiser usar o seu esposo, a sua esposa, amém, Ele vai usar a sua esposa. Se Ele quiser usar uma pedra, irmão, Ele usa uma pedra. Mas se você não abrir a Bíblia, Deus não vai falar com você. Aleluia. Quer ter diálogo com Ele? Precisamos de oração. O nosso diálogo com o Pai não precisa ser feito através de alguém, a não ser pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E Ele está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite, Ele tem uma palavra para o seu coração.
Nós não precisamos de algo para Deus falar conosco. Nós não precisamos de uma bola de cristal. Nós não precisamos de médios. Nós não precisamos de profetas. Sabe por quê? Porque o véu ele foi rasgado. E aquilo que nos separava já não nos separa mais. Porque Ele morreu, Ele se entregou naquela cruz e o véu foi rasgado. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está à destra do Pai. E hoje quem está conosco é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está conosco aqui, na nossa casa, na nossa caminhada. Irmão, eu quero te lembrar, por mais difícil que esteja, o Espírito Santo de Deus está com você. Ele está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo o seu diálogo, Ele está vendo a sua busca, a sua intercessão. Irmão, não para, não para, não para, não para. Talvez você não está ouvindo, talvez você está lendo, você não está entendendo. Mas Deus está cuidando de todas as coisas. Todas as coisas. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhes-á. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você tem livre acesso ao Pai. Saul, ele começa a sua caminhada nessa escada. Começa a caminhada para o seu propósito. Porém, no meio do caminho, ele vira essa chave. Ele muda esse pensamento. E ele começa a subir, terminar de subir para o seu sucesso. Para o seu sucesso. Talvez você tenha planejado algo para o seu futuro. Talvez você tenha planejado trabalhar bastante, igual nós fazemos quando saímos do Brasil. Eu fiz assim quando eu cheguei aqui. Porém, na época nós não éramos convertidos ainda. Nós saímos de lá com um propósito, com uma promessa. E talvez o nosso sonho é alcançar algum lugar, ter um status. Tem pessoas que sonham ter vários seguidores no Instagram. Nada de errado com isso. Nada de errado em sonhar, em projetar, em planejar, em ser bem sucedido nessa terra. Mas se nós não priorizarmos aquilo que é primeiro, que precisa ser primeiro na nossa vida, do que vale ter tudo e não ter nada? Do que vale alcançar o mundo, alcançar fama? Do que vale, se nós não temos aquele que nos deu a vida? A palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Sabe o que isso quer dizer? Que as bênçãos, elas vão correr atrás da gente. Nós não precisamos correr atrás delas, porque elas correrão atrás de nós. Nós temos testemunhos aqui nessa casa, irmão, de pessoas que esperaram com perseverança. E a bênção chegou. O casamento chegou. O documento chegou. O filho chegou, tão esperado. Talvez existem pessoas aqui que estão intercedendo, orando, clamando por um filho já há anos. Irmão, espera no Senhor. Confia no Senhor. Pois Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Se o seu sucesso for te tirar da escada do propósito, se o seu sucesso for te tirar da escada do propósito que Deus tem para você, não faz sentido ter sucesso. É melhor viver sem sucesso, mas no propósito. É melhor viver sem ser reconhecido,
mas no propósito. É melhor viver sendo rejeitado, mas no propósito. Pois quem continua no propósito, irmão, alcança o sucesso que Deus tem para você. E não tem nada melhor alcançar aquilo que Deus tem para nós do que aquilo que nós queremos buscar. Porque quando nós pensamos em algo, isso é limitado. Mas aquilo que Ele pensa ao nosso respeito, isso vai além. Vai além de carro, vai além de casa, vai além de documento, vai além de dinheiro, de fama, de seguidor, vai além. Porque Ele conhece e sabe todas as coisas. Escuta isso. O maior sucesso terreno não vale de nada se te custar a eternidade. Hoje nós estamos vendo muitos cantores famosos que estão se convertendo. Glória a Deus por isso. Tem muito dinheiro, que tem fama. Tem dinheiro que nunca vai acabar. Estão se convertendo a Jesus porque eles acharam aquilo que dá esperança. Eles acharam aquilo que leva à eternidade. Porque aqui, se nós formos vivermos procurando as coisas terrenas, nós vamos ser terreno e vamos ficar na terra. Mas agora, se nós procurarmos aquilo que é do céu, se nós procurarmos aquilo que Deus tem para nós, nós iremos alcançar a eternidade que Ele tem reservado e preparado para nós. O seu sucesso não depende de pessoas, não depende do que as pessoas falam ao seu respeito. O seu sucesso não depende do jeitinho brasileiro. O seu sucesso não depende dos seus planos. Se você começar a subir essa escada do propósito, Deus vai derramar uma medida sobre nós, recalcada, sacudida e transbordante, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E muitas pessoas se enganam, achando que o dinheiro, o sucesso, os aplausos é tudo. Mas isso não quer dizer nada. Agora, existia um menino que pastoreava ovelhas no campo. O rei Davi. O rei Davi foi o sucessor de Saul, que por outro lado, ele subiu a escada do propósito e continuou firme. Escuta isso, Davi, ele se torna primeiro, para depois ele ser. Davi, ele se torna rei, para depois ser rei. Saul, ele começou a subida, a sua caminhada, olhando para o seu futuro, vendo as coisas que ele iria alcançar, as oportunidades, o poder que ele teria. E ele quis tomar as suas próprias decisões. Davi, ele começa a subida já se tornando. Saul, ele espera chegar lá, para então se tornar. Davi, ele se torna antes de começar a caminhar. Davi era só um pastor de ovelhas. Nem o pai dele acreditava nele. Quando o profeta Samuel foi à casa de Davi, quando viu todos os irmãos dele, Samuel disse: mas você não tem mais nenhum filho? O pai disse: tem um que está lá trabalhando, cuidando, ele é só um pastor de ovelhas. Sabe de uma coisa? Deus, ele não olha aquilo que nós podemos fazer. Deus, ele não olha a nossa força, ele não olha a nossa estatura,
Ele não olha o nosso bolso para nos chamar para fazer a tua vontade. Ele chama aqueles que são improváveis, aqueles que estão dispostos a fazer a vontade do Pai. Davi, ele pastoreava aquele pasto, aquele campo, como se já fosse um rei. Urso tentou invadir e pegar as suas ovelhas. Leão tentou invadir e tomar as suas ovelhas, e ele se comportou como um rei, antes mesmo de ser. Na nossa escalada, nós precisamos se tornar antes de chegar. Se tornar, mesmo que nós não estamos vendo que vai ser possível. Sabe, eu sou uma prova viva disso. Antes de estar aqui, Deus me mostrou isso. E eu conseguia visualizar. Deus me mostrou em sonhos. Um dia, eu estava no púlpito, eu não estava falando, eu estava num canto, e tinha outros pastores, e estava um movimento, eu já falei isso aqui, estava um movimento sobrenatural do Espírito Santo. E de repente eu vi vários adolescentes cheios do Espírito Santo na casa do Senhor. Nós precisamos se tornar antes de chegar lá, antes de ser. Davi, ele usa uma coroa antes de colocá-la na sua cabeça. Davi, ele senta no trono, antes mesmo de sentar no real trono. Nada parava Davi, nem mesmo um gigante. Porque ele tinha a sua visão firmada. Ele tinha a sua visão firmada naquilo que Deus tinha falado ao seu respeito. E o problema disso é que muitas pessoas esperam para começar algo, porque não se tornaram ainda, porque não são ainda. Eu não vou fazer isso porque eu não sou líder, eu não vou fazer isso porque eu não ajudo na igreja, eu não vou fazer isso porque eu não sou pastor. Eu estou aqui essa noite para te informar, viva como se você já fosse. Viva como se você já fosse um pastor. Viva como se você já fosse um evangelista. Viva como se você já fosse um presidente do Brasil, talvez. Viva como se você já fosse o primeiro-ministro da Inglaterra. Viva porque a chegada é só a consequência daquilo que nós estamos vivendo nessa terra. Aí você pensa, pastor, mas Davi fez muitas coisas erradas. Sim, eu concordo com você, ele fez muitas coisas erradas. Mas a diferença é que Davi sabia como se arrepender. Davi sabia o local correto que ele precisava estar para então se arrepender e pedir perdão, para continuar a sua jornada, para continuar subindo essa escada do propósito. Porque ele sabia que quando ele cumprisse o propósito, o sucesso viria. E não é por isso que somente que nós vamos cumprir o nosso propósito, fazer o nosso chamado. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender por que nós estamos aqui. Nós precisamos lembrar do chamado e das promessas que Deus tem ao nosso respeito. Quando o profeta Natan, ele repreende Davi pelo pecado com Betseba, ele rapidamente faz isso em Salmos 51, do 1 ao 5. Ele diz, Salmos 51, 1 ao 5. Davi sabia como se arrepender. Versículo 1. Versículo 1. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a sua
e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Desculpa, é versículo 20, versículo 1. Isso. Maravilha. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Depois que o profeta Natã repreende Davi, ele corre aos pés do Senhor e escreve esses salmos. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e quando me julgas e está certo quando me condenas. De fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Davi, ele sabia como se arrepender. Davi, ele sabia o local correto que ele precisava estar para pedir perdão ao Pai. Porque, irmão, se ele não faz isso, talvez ele não teria alcançado, ele não teria cumprido o seu propósito, como Saul. Diferente de Saul, Saul não conseguiu, Saul não sabia, Saul estava totalmente cego pela fama, pelo dinheiro, por tudo que o mundo oferecia, o reinado oferecia. Nos nossos dias, dia a dia, o mundo oferece tantas coisas para nós. É muitas oportunidades de trabalho, durante o domingo, durante a quinta-feira, durante o PG. São oportunidades de trabalho para a gente não estar com a nossa família, para a gente não curtir os nossos filhos. Oportunidade que vai nos tirar a cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. O que o mundo tem nos oferecido? Davi sabia como se arrepender. E essa é a chave para essa escada do propósito. É o arrependimento. Se nós não se arrependermos, se nós não voltarmos atrás e saber que nós precisamos pedir perdão ao Senhor, o tombo vai ser feio. Qual é a altura da escada que nós estamos? Muitas pessoas estão quase no topo, já chegando para o propósito ser aberto de uma vez por todas. Mas uma deslizada sem o arrependimento volta na estaca zero. Eu conheço pessoas que têm um chamado de Deus gigante. Uma pessoa específica que tem um chamado de Deus para pregar em lugares grandes, para ser um grande pastor. Porém, as suas decisões, as suas desobediências, fez com que ele não alcançasse isso ainda. E isso depende de nós. Sermos obedientes, ter arrependimento, saber se arrepender, são chaves para que nós possamos continuar caminhando, continuar subindo. Em nossa escalada para o propósito, coisas podem acontecer no caminho. Nós somos pecadores, nós temos essa essência pecadora dentro de nós. Ninguém aqui é perfeito. Porém, nós precisamos saber a hora de se arrepender. Nós precisamos saber o caminho de volta. Nós não podemos deixar com que a soberba, com que as coisas do mundo tomem o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos saber o caminho do arrependimento. Como o pastor pregou no domingo passado,
do filho pródigo. O pai, ele sempre está de braços abertos esperando a sua volta. Nós não podemos deixar com que a soberba tome esse lugar. O orgulho. Às vezes nós pensamos, não, eu não vou lá porque por causa disso, por causa daquela pessoa. Tem pessoas aqui que não conheço, não estou julgando ninguém, não estou falando para ninguém. Talvez essa palavra está sendo confrontadora para você, está sendo dura para você. Mas, irmão, eu preciso te informar. A palavra precisa ser falada. A palavra precisa ser pregada. Pessoas que estão machucadas com outras pessoas e não querem voltar aos braços do Pai, porque tal pessoa está na igreja, porque aquela pessoa falou isso de mim. Nós precisamos acertar isso, irmão. O tempo passa tão rápido, a vida passa tão rápido. Parece que foi ontem que eu cheguei na Inglaterra. Eu cheguei na Inglaterra em 2002. E passou tão rápido. Nós possamos se arrepender essa noite. Nós possamos entender que existe um caminho de volta. Entender que existe um caminho de arrependimento. E Deus, Ele está de braços abertos nos esperando. Dizendo, filho, eu estou aqui sempre te esperando. Como saber qual a escada que estamos subindo? A escada do sucesso. Eu poderia dar nomes aqui aos degraus. Primeiro degrau, ambição, egoísmo. Segundo, comparação, inveja. E assim vai. Aparência, vaidade, orgulho, independência de Deus, desobediência. O resultado disso? Queda. Agora, por outro lado, a escada do propósito. Nós temos um degrau chamado. Nós temos o degrau do processo, que aí é um degrau difícil. Muitas pessoas de repente ficam nesse degrau por alguns anos, mas se permanecermos firmes, nós subiremos, nós passaremos desse degrau. Nós temos o degrau do arrependimento, da renúncia, obediência, da perseverança. E nós temos o degrau do cumprimento do propósito. Então, lá no cumprimento do propósito, nós alcançaremos o sucesso. Nós não precisamos trilhar os nossos próprios sucessos. Se nós estivermos no propósito de Deus, nós alcançaremos. E melhor, alcançaremos aquilo que Ele preparou, que Ele tem para nós. Nós vimos que Saul subiu a escada do fracasso, subiu a escada do sucesso e fracassou. Davi, porém, subiu a escada do propósito e alcançou o sucesso. Deus está nos dando uma oportunidade essa noite de mudar de escada. Uma oportunidade essa noite de mudar os nomes desses degraus. Eu não sei em qual nome você está preso. Eu não sei em qual nome desse degrau você está tropeçando. Mas Deus essa noite, Ele está nos dando a oportunidade de apagar
e escrever novamente chamado, escrever novamente arrependimento, escrever novamente propósitos. Qual o degrau que você está? Você quer descer a escada do orgulho, da soberba? Queria que você refletisse nisso essa noite. Queria que você fechasse os seus olhos. O Espírito Santo de Deus, Ele é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, Ele está nos alertando, Ele está falando conosco, Ele está nos conduzindo, Ele está nos guiando para que nós então possamos tomar as nossas decisões e permanecer no caminho correto, permanecer na escada correta que Ele tem colocado para nós. Talvez a subida é difícil, irmão. Talvez você já caminhou, já deu 1.000, 2.000, 3.000 passos, e de repente você dá um passo para trás, você cai de novo no orgulho, você cai de novo no pecado. Deus está falando essa noite: filho, eu estou aqui para te ajudar a levantar, eu estou aqui para te ajudar a sair desse degrau. O Espírito Santo de Deus está aqui, e existem pessoas que precisam ouvir essa palavra essa noite. Talvez está sendo duro demais, talvez está sendo constrangedor demais para o nosso ego, para nós mesmos, mas o Espírito Santo está dizendo: filho, o Pai está na casa, e onde o Pai está, há liberdade, onde o Pai está, há mudança de vida, onde o Pai está, há mudança de realidade. Jesus, que a Tua palavra possa, Senhor, alcançar os corações, Deus. Espírito Santo, que o Senhor possa tocar em vidas aqui essa noite, Senhor. Que nós não ficamos presos, que nós não ficamos presos ao nosso orgulho, ao nosso pecado. Que dentro de nós grita a vontade de voltar, dentro de nós grita o desejo, anseia o desejo de voltar e abraçar o Pai novamente, se jogar na presença do Pai. Você lembra os dias que você chorava na presença dEle? Você lembra o dia que você se jogava na presença dEle? Eu estou aqui para te dizer, essa noite é a noite de entrega, é uma noite de volta, é uma noite de olhar quais os degraus que nós estamos caminhando, que nós estamos pisando, porque Deus está falando: filho, eu tenho um propósito de vida para você, eu tenho um sucesso preparado para você. Será que você não viu? Será que você não consegue enxergar? Será que você não lembra o que eu falei para você? Esta noite é uma noite de volta, de entrega. Com essa palavra eu quero deixar o altar aberto, o púlpito aberto aqui esta noite. Eu não quero te constranger, mas se de alguma forma você precisa voltar à casa do Pai essa noite, se de alguma forma você precisa descer algum degrau, se de alguma forma você precisa mudar a sua escada, mudar o seu caminho, mudar a sua jornada, essa é a noite que Deus tem preparado para você. Talvez essa palavra foi dura demais para pregar, para ministrar, mas Deus está dizendo: filho, eu estou de braços abertos, te esperando essa noite. Ao som desse louvor, ao som dessa canção, você é o meu convidado, você é o convidado nessa noite, de se jogar novamente na presença do Pai, e dar tudo aquilo que você tem, o seu louvor, a sua adoração, a sua vida. Essa noite foi feita para você. Sinta-se livre nessa noite. Eu vou te dar alguns minutos.
ficar de pé, irmão? Por favor. Entrega o seu melhor louvor essa noite. Entrega a sua melhor adoração nessa noite. Eu vou te dar 1 minuto e eu te espero aqui. As harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não nada? Te dá meus lábios, minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Suas mãos para os céus e declare: pega a sua voz, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Eu não posso sair daqui sem antes te fazer um convite. Se existem pessoas aqui que ainda não confessou ao Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar essa noite. Talvez você está aqui e você nunca fez uma oração de confissão a Ele. Lembre-se, o Pai está na casa e existe um caminho de volta. Se você está no nosso meio e você quer fazer essa oração de confissão, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto para mim te ver. Nós temos alguém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que nós possamos essa semana voltar para as nossas casas, para os nossos afazeres, para os nossos trabalhos. Que nós possamos refletir quais são os degraus que nós estamos subindo. Qual é a escada que nós estamos subindo nessa nossa jornada. Que nós possamos ser ministrados durante a semana pelo poder do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sentar por um instante. Obrigada, pastor.